Bem, bom dia. Vamos terminar hoje nossa viagem com os grupos, ver mais umas coisas algébricas e vamos fazer também um grande, sei lá, previously em grupos, o que aconteceu desde o início. Como? Massa? Ok. Bem, então vamos começar com o previously em grupos para deixar a última coisa que eu deixei para vocês trabalhar em casa, que seria trabalhar nessa ideia, nesse teorema que tem a ver com os kernéis. É um teorema que é chamado o primeiro teorema de isomorfismos de grupos. Bem, vamos lá. Grupos. O que é um grupo? Logo. Logo. Que logo é esse? É um conjunto estrutural certo? que contempla uma operação definida. Binária, certo? Tem um certo inverso e um certo membro. Quais são as salidades aqui? 2, 1, 0. E a gente viu que tem outras maneiras de escolher uma estrutura onde eu vou escolher apenas o certo. Isso é um grupo? Tem que respeitar as 4 leis. Certo. Quais são? Certo? Quis dizer o quê? Fechado pela operação, certo? A G1 quis dizer o quê? Associatividade, o quê? G2 não tem identidade, porque como a gente escolheu essa estrutura, a G2 fala o quê? Que essa coisa age como identidade dessa coisa. Tá? E o G3 fala o quê? Não, fechado? Não. Se você operar um elemento com o inverso desse elemento, você vai ter a identidade. Mas não sei o que é inverso. Literalmente a G3 com essa estrutura que Igor escolheu, o que a G3 está dizendo? Existe, não... Que existe um elemento que, quando operado com outro do grupo, considera a identidade como resultado. Não, isso parece que o inverso vai ser um cara, o inverso do grupo. O jeito que eu falou. Sim, agora essa coisa afirma algo sobre essa função aqui. Ela afirma que para todo x no jejum, o que acontece, Anderson? X operado por x é igual a metade. E ainda mais. E x operado por x é igual a metade. Essa afirmação que o G3 está dizendo se escolher essa estrutura. Ok? É mais fácil escolher, é mais razoável escolher essa estrutura para trabalhar. Ok, cuidado, preciso das duas coisas. Só que a gente viu. Vamos lá continuar com essas primeiras consequências que a gente provou. Unicidade da identidade. Unicidade de quem? Da identidade. Da identidade, certo? Unicidade do inverso. O que mais a gente provou? O inverso da identidade. Como? O inverso da... A gente provou um teorema que está dizendo quem é o inverso da identidade. Quem é o inverso da identidade mesmo? A própria identidade mesmo. O que mais a gente provou? Inverso de inverso. Para qualquer membro, o inverso do seu inverso é quem? Ele mesmo. O que mais a gente provou? O inverso de produto. O que está dizendo essa lei? Muito bem, está dizendo que o inverso de AB é igual com o inverso de B operado com o inverso de A. Ok? Para qualquer A e qualquer B no grupo. Muito bem, o que mais temos? Cancelamento da esquerda e da direita. Certo, e na verdade, essa nem é a ordem que a gente escolheu atacar as coisas. Por exemplo, esse cancelamento a gente usou para provar outras coisas, mas no final das contas, isso não me importa agora. Cancelamento pela esquerda, cancelamento pela direita. Quem queria falar uma fórmula que corresponde nessas afirmações? Vou mudar a cor porque acho que essa é muito fraca.
Não, pior. Bora. Para todo x, y. Ok. Vamos lá. Vamos. Ohá, para todo x, y onde? Em G. Em G, certo? Ah, tem um A também. Como? Coloca também um A. Um A também, muito bem. Para todo x, y e A no G, o que acontece? X operado por A é igual a Y operado por A se somente... Ou, se... Não, então... Quero saber. X igual a... Então, como assim então? Você não falou sim antes. Implicação pela direita, da esquerda para a direita? Pela direita, ok. Se isso acontece, então o que acontece? X igual a Y. X igual a Y. Essa... Não essa. Certo? É cancelamento pela direita. Pela esquerda? Muito bem. O que mais a gente tem provado? E resolução à direita e esquerda. Muito bem. E resolução à esquerda, resolução direita. O que quer dizer resolução à esquerda e resolução direita? Você tem uma equação de 4x. Mãos, vamos ver mãos. Só uma mão? Por que todo mundo queria falar junto, não? Não, Igor, primeiro que levantou a mão, fale. Então, quando você tem uma equação de 4x igual a b, X. Se você tem AX igual a B, sim. você sabe que necessariamente você tem um elemento, que você pode até colocar com uma caixinha, né? Quadradinho. Onde? Vou botar, vamos ver aqui, certo? Cada vez que você tem uma equação dessa forma, o que acontece? E essa equação ela tem resolução. E que essa resolução é única. Certo. Não sei apenas que sempre tem resolução, sei que é única a resolução. E quais são os corolários importantes dessas duas leis aqui? E equivalentemente para... Como provamos isso? Vamos pensar. Como? Você opera a inversa dos dois lados. Operar o quê? A inversa dos dois lados. O inverso de quem? A mesmo. Se eu tenho essa aqui, se eu sei disso, o que eu posso concluir? Que x é igual a menos 1b. X igual a menos 1. Bem, se isso acontece, e se isso acontece, essa também acontece. Concordamos? A ideia é que eu estou procurando o que botar aqui para achar B. Então é só botar A menos 1 para cancelar esse A e esse Bzinho aqui vai dar B. Ok. Então, quais são... Por que essas leis serão tão legais para a gente? O que eu posso fazer com essas? O que eu ganhei? Por que fiquei feliz? Nenhuma mão. Fale? Como? A unicidade do universo, não, na verdade a unicidade do universo eu já tenho conseguido provar, todas essas coisas já tinha conseguido provar antes disso, mas o que elas oferecem mesmo tem a ver algo com unicidades, universo, identidades e tudo mais. Qual foi essa ideia? Gastei 3 aulas falando sobre isso, alguém lembra? Como? Subgrupo? Deixa que o subgrupo vai entrar daqui a pouco. Estamos nos primeiros episódios ainda. Como? Não, eu falar de graça. De graça quer dizer que você não precisa fazer nada para ganhar algo, certo? Isso é de graça. É o que eu chamei de mais barata. E o sentido é que você precisa verificar menos coisas. Você tem que fazer algo, menos coisas para concluir que algo é tua identidade. O que isso me permite dizer então? Se eu quero provar, eu tenho um certo membro W, certo? Qual seria uma coisa que, graças a essas duas, eu posso verificar para concluir, o W é a identidade do grupo? Se você pegar AW igual a W... Como? W? AW AW igual a W. igual a W. Igual a. Igual a. Certo. Isso quer dizer que basta achar um cara, azinho, que faz isso, e eu já sei que o W é a identidade. Por quê? De qual equação? A direita. Quero com caixa. A caixa igual a... Essa coisa é uma equação dessa forma, certo? E pelo teorema resolução à direita, está dizendo que aqui tem única resolução. Como vou argumentar para saber que o W é a identidade? Como? Apenas o E cabe.
Eu sei que o E cabe aqui. É pela definição. De quem? De E, certo? Então, eu sei que eu resolvi isso. E como ela diz que é única, você pode... E como é a única, eu sei então que o W é o próprio E. Ok? Bem, é similarmente pelos inversos. Não preciso verificar os dois lados, esquerdo e direito. Assim que eu vou achar isso, eu sei que esses dois, cada um é inverso de outro. Certo? Ok. Próximo episódio aconteceu o quê? Quem lembra? Então eu vou falar aqui id barat. Ok. E inverso barato também. Ok. O que mais? Certo. Nas leis, a gente viu que faz sentido considerar mais uma lei que fala que essa operação aqui é comutativa. E se um grupo, além de ser grupo, né, além de satisfazer as quatro, ele também satisfaz a outra que eu chamei de GA, chamamos ele grupo comutativo ou grupo abeliano. Certo, mas toda a teoria que queremos desenvolver aqui não tem nada a ver com essa lei. Então, assim que eu sei que é uma coisa grupo, não posso supor que esse grupo é abeliano. Então, próximo episódio, onde começam a acontecer as coisas mais legais. Antes de desenvolver a teoria, qual é o nosso principal exemplo? O nosso exemplo principal para nos influenciar, nos guiar para essa teoria? Qual foi o nosso primeiro exemplo de grupo? Foi qual? Não foi. S3. E em geral os SNs. Quais são os SNs? Literalmente, qual conjunto é esse? Todas as funções. O conjunto de todas as funções. Então, o conjunto de todas as f's, tais que f é uma função de onde para onde? De S para S. De S para... que é isso? São todas as permutações de tamanho n, certo? Mas se a gente escolheu realmente um específico conjunto para representar o aleatório quantidade de n coisas, a gente pegou os números 1 até n, certo? Aí, literalmente, são todas as f's tais que f é uma função de n para n. Posso terminar aqui? O que mais? Bijetora. Se escrever assim, tá ok para todos? Ok. Posso terminar aqui? Não faltou só fechar a parêntese, você está pensando como editor de texto. Faltou fazer uma coisa antes de fechar a parêntese. Sim, o editor, o Vim ia falar aqui, aí, fecha isso, mas ok, eu esqueci de falar. Estou dizendo que esse aqui é um grupo, certo? O SN é um certo grupo. Quero definir esse grupo para qual que é natural N? Né, preciso falar qual a operação. Qual a operação? Composição. Ou, então, aqui vai ser feio. Ok. Composição. Beleza. Bem, e a gente trabalhou bastante com o S3, a gente identificou, a gente deu até os nomes para referir nossos seus membros. A gente não precisou inventar muitos nomes, a gente viu que basta identificar dois deles, o φ e o ψ, e depois os outros podemos descrever como baseados no φ e ψ. Tipo, temos no final das contas o ψ quadrado. Por que não temos ψ na terceira? Porque ele volta para a identidade. Qual outro membro que a gente achou no S3? E não precisamos baptizar ele como novo nome. O φ quadrado não, o φ quadrado voltou para a identidade. Ou foi outro? O φ ψ, ou seja, o φ operado com ψ, o φ composto com ψ, com mais o ψ φ, certo? No total, os membros desse 3 serão 6, certo? E quantos são os membros desse 4? São 8. Não, de S4. São 24. O S4 são
Está pensando em outro grupo. Eu perdi a tampinha. Aqui, ó. Valeu. Bem, o que mais aconteceu depois? Subgrupo normal. Você pulou uma temporada. Cadê? Então, o que é um subgrupo? Muito bem, gostei. Por favor, não vamos esquecer isso, porque se eu quero provar que uma coisa é subgrupo da outra, talvez não é óbvio que ela é um subconjunto. Mas a primeira coisa que eu preciso me convencer que realmente é um subgrupo. Então, se eu tenho G, grupo, e se eu tenho um H que é subconjunto do conjuntinho que está escondido aqui, certo? O que eu preciso falar para falar que o H vai ser um subgrupo de G, se somente se o que é? A identidade estiver no H. Como? Se a identidade estiver no H, A identidade está no H, certo? foi fechado pela operação O H é fechado por qual operação? de G. De G, certo? Certo. No jeito que ele falou, estava certo, porque ele falou ele é fechado pelaquela operação. Quer dizer que se você começar dentro, beleza. O que Fernando Igor está dizendo é que se eu quero falar uma maneira mais natural para definir o subgrupo, seria falar isso acontece se somente se o H junto com a operação do G restrita no H, que literalmente isso poderia escrever o G restrito em qual conjunto? Como? Não, peraí, calma. O G é grupo, esse G que é grupo é... Tá. Qual é o G? É o G, operaçãozinha, inverso, certo. Aí, qual seria uma maneira de falar que o H é subgrupo de G, se é somente assim, qual coisa é um grupo? Tá, falta isso, menos um, realmente o E vai acabar sendo o mesmo E. Eu estou restringindo a operação em qual conjunto? Não. Não o G menos H. Por que vocês dois pensaram no G menos H? Não. Porque uma H interseção G. Aí é a própria H. Vamos lembrar, uma função f de A para B, se eu quero restringir essa f, o que eu boto aqui? Um subconjunto do meu domínio, certo? Isso quer dizer que você vai considerar essa operação jogando fora certos membros do teu domínio, ficando como subconjunto do teu domínio. Qual é o subconjunto do domínio que eu vou pegar aqui? Vamos ser cuidadosos, por favor. Subconjunto de A. Não é A, peraí, esquece isso. Estou aqui. Minha operação é essa aqui, operação do G. Restrita em? Tá, vou ajudar. Qual o domínio dessa? G. Não. Não. G para G. Ah, H plus H. ok. Entendemos o que eu estou dizendo? A operação não opera no G, só opera no G cross G. Ela precisa de duas coisas. Eu quero restringir ela para ficar no H cross H. Ela vai pegar apenas Hzinhos. Ok. Então uma maneira seria falar, se essa coisa aqui é um grupo, ok. Mas as coisas legais que a gente, então aqui, vamos lá. Subgrupos. E a primeira coisa que a gente provou sobre subgrupos é que, na verdade, você não precisa se preocupar com todas essas coisas. Temos uns critérios lá. Como foram? Que a identidade do grupo está em H, né? Definição H. Como? Fala? Que se o H é subconjunto de G e ele tem a operação fechada e
o universo fechado, então a identidade do grupo também está dentro da... Então ele é subgrupo, certo? Porque no momento o que faltaria para provar que é subgrupo? A identidade. Então aqui está dizendo que se tem as duas condições, se ele é fechado pela operação, fechado pelos universos, você não precisa se preocupar sobre a identidade. Mas, Igor esqueceu uma coisa. Não sei se esqueceu de escrever ou se esqueceu de pensar. O quê? Não pode ser vazio. Por quê? Como a gente provou essa coisa? A gente falou, me dá um aleatório cara aqui no H. Agora pega o inverso dele. Eu sei que o inverso dele está no H. Por quê? Pega um magazinho no H. Eu sei que o inverso dele está no H. E agora eu vou fazer o quê? Como o Hzinho está no H e o H, esse cara está no H, eu sei que o H menos 1, H está no H. Mas esse cara é quem? Então, eu concluí, sabendo apenas que eu tenho um Hzinho no H, que não sei qual é, eu concluí que o E está no Hzão, certo? Então, isso quis dizer que, mas aqui, para ganhar essa coisa, eu preciso que o H é diferente do vazio. E essa linha, o que eu usei aqui? Fechado pelos inversos. E aqui? E aqui eu só calculei, certo? Essa coisa é igual com essa. Ok. Qual foi o outro critério? Quando o H é Esse critério, o segundo, que é ainda mais potente, eu não posso usar se meu H é infinito. Mesmo se o G é infinito, se eu sei que o H é finito, e que mais? Logo ele tem inverso? Como? Logo tem inverso? Não, peraí, antes de concluir ele é fechado pela operação. pela operação, certo? Eu não preciso saber que ele é fechado agora nem pelo inverso, nem saber que a identidade está dentro, e logo vou concluir que ele é um subgrupo. Então vou me livrar de 2 trabalhos agora, mas o que mais preciso saber além de ser finito? É finito e fechado pela operação. Mais uma coisa. Não? Como a gente provou esse critério segundo? A gente usou o primeiro critério. Sei que H é um conjunto de G, Uhum. que ele não é vazio. Isso. Eu preciso saber que o H não é vazio. Se eu falar que é finito, o vazio é finito. Certo? Para usar o critério 2, eu preciso saber que ele não vazio é finito também e fechado pela operação. Então, se eu pedir, por exemplo, na prova, vamos dizer, para demonstrar que uma coisa é subgrupo e essa coisa acontece que é finita, basta verificar que ele não é vazio e verificar que ele é fechado pela operação. Agora, se alguém não sabe disso, ele vai ter que fazer 4 coisas. Verificar G0, G1, G2, G3. Por que a gente não se preocupa nunca sobre a G1? Ela é garantida pelo G5. A operação, certo? A operação, restringindo a minha operação, não tenho como perder a associatividade da minha operação. Muito bem. Qual foi o terceiro critério que é o mais econômico em geral? O mais rápido? Não, critério é na mesma vibe dos outros 2. É one shot, é só one test. Tipo, você faz um teste só, se você tem realmente que o H é não vazio, é nada mais, você não sabe se é finito ou não, você verifica só uma coisa e se ela é válida, já sabe que é o grupo. Normalmente você precisa verificar 2 coisas, certo? Graças ao critério 2. Você precisa verificar que é fechado pela operação, fechado pelos inversos. Mas tem uma maneira de juntar essas 2 verificações. Qual é essa? Não? Ninguém lembra desse? Ok. É pegar um aleatório A, um aleatório B no teu grupo. É ver se essa coisa está no H. Se para qualquer A, para todo A, Bzinho no H. Se você verificar que essa coisa é no H, então o H é subgrupo de G.
Além disso, você precisa saber que isso, obviamente, certo? O H não é vazio e o H é um subconjunto de G. Então, se dar certo, para economizar o tempo, em vez de fazer, vou verificar que ele é fechado pela operação, depois vou verificar que ele é fechado pelos inversos, faça os dois, talvez dá certo fazer os dois num shot só. Aí pega A, B, inverta o B, opera esses dois, e se o resultado ainda está no H, garantido. Se alguém não lembra dessa prova, que tenho certeza que tem gente que não lembra de como a gente provou isso, é um exercício bom para praticar, para lembrar. Ok, então sabemos o que é um subgrupo, sabemos como testar, que é uma coisa subgrupo, além de confirmar a definição. Fale. Fala um pouco mais sobre o critério 2. O 2? O 2, peraí, o 1 foi... acho que eu citei o 2 um minuto atrás, eu deveria citar o 1. Enfim, os critérios são os seguintes. Se você sabe que o H não é vazio, você não precisa se preocupar sobre a identidade. Basta verificar que ele é fechado pela operação, fechado pelos inversos. Porque isso já é suficiente para ganhar a identidade. A gente já fez a prova agora. Geralmente você verifica que ele não é vazio pela identidade, né? Como? Pois é, agora parece um presente grego, certo? Eu do grego não sei como vocês falam. Porque parece que você ganhou uma coisa, mas na verdade, muitas vezes a maneira para provar que o negócio não é vazio, você acaba mostrando que a identidade está dentro. Mas tem casos muito legais onde isso não vai acontecer. Você, naquele momento, você já sabe que não é vazio de outra maneira. Bem, o outro critério foi, se você sabe que o H não é vazio e é finito também, você não precisa se preocupar nem sobre os inversos. Basta mostrar que ele é fechado pela operação e isso já garante que os inversos estão dentro daqui. Uma resposta muito rascunhosa da prova disso. Quem lembra? Bem... Como que a gente usou o fato que o H é finito? Essa é a coisa forte que eu tenho aqui. Certo, o fato que o meu H não é vazio quer dizer que eu tenho um Hzinho vou botar lá, um Hzinho no H. Ok? Agora, a única coisa que eu sei do H é duas coisas. Ele é finito e ele é fechado pela operação. Então, nesse momento, eu posso concluir que qual membro está no H? Como? Não. De onde? O A quadrado. Por quê? Só sei fechado a operação. Se você me der duas coisas no H, eu sei que o produto deles está no H. Quais as duas coisas no H que eu tenho? Fala de novo. O A e o A. Certo? São duas coisas no A, não são distintas, beleza? Então, eu tenho A no H, eu tenho o A no H, logo o A quadrado está no H. Logo, o A ao cubado está no H. Logo, todas as potências de A estão no H, só que o que eu preciso notar agora? O H é finito, ou seja, essa sequência aqui de membros, A quadrado, A cubado, sei lá, na 4, ela vai ter que, o quê? Acabar não vai acabar, porque números têm infinito sim, mas não tem membros distintos do H, ou seja, vão ter repetições lá. Esse conjunto aqui, eu sei que não é infinito, porque todo esse conjunto é subconjunto do H, eu sei que o H é finito. Então aqui dentro, vou cair numa lupa, num loop, sei lá como é, loop, né? Num loop. E a gente usou isso para ver como vai ser como a gente usou esse fato. O fato que o H é finito, eu sei que essa coisa é finita, eu sei então que existem repetições, então eu sei o quê? Eu sei que para algum certo R e algum certo S, o A elevado a R é igual a A elevado a S. Isso quer dizer, ok, vamos supor que o R é um dos dois é menor, tá? Bora supor que o R é o menor dos dois. Então, isso quer dizer que eu tenho aqui certo R azinhos, e isso é igual com S S azinhos.
Isso quis dizer o quê? Que como você tem aqui R e S. Você pode parar com o inverso dos nomes aqui. Essa coisa aqui é mais longa, certo? Sim, pelo mais curto. Aí É- você igual a identidade. Então a ideia é identificar uma partezinha aqui pequena de tamanho R, e aqui eu vou ter que tamanho? R menos S. S menos R. S menos R, certo? E aqui eu vou fazer aqui praticamente, É operar com o inverso de A elevado a R. certo? Ou vamos ficar alertas, ou para não reprovar as coisas, reprovar? Sim, usar Para não reprovar, sim, e também para não provar novamente as coisas que a gente já provou. Graças a essas resoluções, já posso concluir o quê? A elevado a S menos R vezes A. Essa coisa aqui vai ter que ser a identidade. Eu sei que aqui tem pelo menos uma A, certo? Isso podemos. Bem rascunhoso isso. A gente não vai ficar com os detalhes. Só quero fazer um. Professor, só uma dúvida. Quando for esse R e esse S, tem que dizer que são diferentes e qual dos dois é menor, né? Pelo fato que ele é finito, você sabe que existem R e S distintos, tais que essa igualdade é válida. Aí você tem que falar qual. Você pode. Aqui é bom você escrever sem perda de generalidade. Suponha R menor de S. Por que isso não é roubo aqui? Porque se fosse no outro lado, é só trocar os nomes do R e do S e pronto. Vai acabar. Como? Porque nesse momento, você não sabe qual dos dois é menor. Literalmente, você deveria pegar casos. Caso que o R é menor de S, faça isso. Caso S é menor de R, faça a mesma coisa trocando R por S. Ninguém merece. Então você é moralmente obrigado a falar isso e não... Ok? Bem, o que mais a gente definiu, provou e tudo mais? Subgrupos, temos então 3 critérios. Os geradores, né? A gente viu o que significa subgrupo gerado por um certo membro. Primeiramente, escolhendo um cara, qual subgrupo foi isso? Na verdade, um segundo, a gente não definiu isso, falar, ele é um subgrupo. A gente deu esse nome, o subgrupo gerado por A, mas o fato que a gente chamou esse subgrupo não nos livra da obrigação de provar que realmente essa coisa que a gente definiu é um subgrupo do G. Então, se eu tenho Azinho no G, qual a definição disso? Essa definição foi bem fácil. São todos os A elevado a N. São todas as potências de A, certo? Todos A elevado a N para Qn nos inteiros. E a gente provou que ele é um grupo. Ele tem a identidade aqui, por que a identidade aqui dentro? Porque o zero é um inteiro, certo? E A elevado a zero é uma... Certo, umas outras coisas que a gente provou já aqui, que esquecemos de revisar agora, são as leis de potências, que a gente definiu. Então, potências, vamos lá. A gente definiu as potências para qualquer A no G, a gente definiu A elevado a M para que valores de M? Primeiramente, para os naturais, primeiramente para os inteiros positivos, a gente lembrou que assim que você tem uma binária com identidade, isso já te permite provar várias coisas aqui. E não importa se você vai escolher definir nessa maneira, ou qual foi a outra opção? A elevado a zero vai ser o quê? A identidade. Então, um cara definiu assim, outro cara definiu as potências assim. A prova mais interessante para gastar um tempo provando por indução nessa disciplina inteira é provar que essas duas coisas é a mesma operação. Ok, então a gente começou com as potências de A nos inteiros. A gente já introduziu esse símbolo para o inverso de A, que eu sei que só tem um inverso, porque eu provei que a unicidade dos inversos. Então, a gente temos esse símbolo, o A elevado a M, definido para esses valores. Mas a gente estendeu a definição para incluir
todos os valores negativos também? Como foi a definição? Alguém fale? Hã? Chute? É, eu falo nessa aula. Qual foi? Só dá o teu chute. Lá, trocar tudo, né? Sim, você quer definir esse valor para todo o resto que falta aqui, o menos 2, menos 3, todos os negativos. Porque para o menos 1 já temos. Vai ser o A elevado a N, módulo de N elevado a menos 1. Isso? Certo, uma opção foi essa. Pode dar mais um chute? Não, tá certo. Como? Um chute, não, quero mais um. Sim, poderia ser A menos 1 elevado a módulo N. Outra prova interessante para fazer é que não importa qual você vai escolher, as definições são as mesmas. Ok. Então, no final das contas, sabemos que é o subgrupo gerado por um membro do grupo. É isso. Como a gente definiu o subgrupo gerado por um subconjunto do meu grupo. Se eu começar com um certo, sei lá, S. O que seria subgrupo gerado por S? Quero uma ideia nível coração primeiro, depois vamos ver os detalhes. Na verdade, detalhes nem vamos ver, a gente viu os detalhes. Qual a ideia aqui? Tenho um grupo. Esse é o meu grupo G. Eu começo com um certo conjuntinho S dele. Quero ver qual é o subgrupo gerado por esse subconjunto dele. Qual é? A pergunta é: o que é esse bicho aqui? O centro do grupo são todos que comutam com todos. O subgrupo gerado por um subconjunto de grupos seria o quem? A gente viu 3 definições completamente diferentes para isso e a gente viu que as 3 são equivalentes com? Não, ainda não chegamos com clássico. Classes, daqui a pouco vamos atacar com classes. Como? Uma? Quais conjuntos? Família de quais conjuntos? Espera. A pergunta foi o que a gente chamou de subgrupo gerado por decisão. Vai ser meio difícil ser uma família de conjuntos. Poderia ser, mas seria muito esquisito, tá? Qual é o subgrupo gerado por S? O menor subgrupo que contém S. Menor em qual sentido? Não. Não o menor questão de ordem de grupo. Ordem de um grupo é a quantidade de membros disso. O menor no sentido de ser contido o subgrupo nesse caso. Porque se eu considerar apenas todos os subgrupos, as duas coisas são as mesmas. Se você esquecer os subconjuntos arbitrários, se você olhar só os subgrupos do teu grupo já, falar que uma coisa é subgrupo de B, ou uma coisa é subconjunto de B, é a mesma coisa se você está olhando apenas para os subgrupos de G. Concordamos? Ou não? Sim? Não? Praticamente, o que significa isso? Isso quis dizer que o A é subconjunto de B e o A e B são grupos. Certo? Então, se eu estou olhando apenas para os subgrupinhos do G, falar que esse cara é subconjunto dele é a mesma coisa que falar que é do subgrupo dele. E esse menor que Eric está dizendo, quis dizer, tem a ideia de todos os subgrupos, aquele que está contido em todos. Mas não todos os subgrupos do G, apenas aqueles que contêm, sei lá, o S. Certo? E essa foi a top-down abordagem que a gente viu. Pega todos os subgrupos, vamos dizer que esse é um subgrupo de G, esse outro cara aqui, esse lá. Um belo momento você vai acabar com a gente viu, provou que realmente existe um certo menor membro aqui. Essa seria a abordagem top-down. E a gente, como a gente construi essa coisa aqui? A gente interceptou todos os subgrupos que contenham S. Essa é a parte mais legal das provas que a gente viu. Esse que vai ser a menor ordem também, não?
A menor? Sim. Não, não é questão, quer dizer questão de membros? Sim, mas não vai explicar isso também, né? Não, vai acabar sendo menor em membros também, mas apenas o fato que você tem um subgrupo que tem menos elementos que esse subgrupo, não quer dizer que ele é um subgrupo dele. Então, nesse caso, são incomparáveis. Sim. Faz sentido? Por exemplo, se você pegar o φ e o psi quadrado, os dois são subgrupos do S3, mas são incomparáveis como subgrupos. Não posso falar nem que ele é menor dele, nem que ele é menor dele, porque menor para mim significa subgrupo, não significa menor quantidade de membros. Entendemos isso? Ok. Então, para construir esse, uma maneira foi pegar todos os subgrupos que contenham esse, cobrem. Todos os subgrupos dizer que cobrem o Szinho aqui que é pequeno, e intersetar eles. A gente provou que essa coisa é um subgrupo, ok. E a outra abordagem seria qual? Sim, sem a bottom-up. Alguém queria descrever? Sim, como? A gente vai acabar fazendo uma união, sim, pegando as etapas, sei lá, separando em etapas. Qual é a minha primeira etapa? Depois as definições de subgrupo para poder fazer com que esse Tem que verificar se as definições estão sendo violadas. Certo, eu começo com o S e eu fico me perguntando, será que esse já é um subgrupo? Porque se já é um subgrupo, ele vai ser o próprio S, vai ser o próprio S. Mas em geral ele não vai ser tão, não vai dar tanta sorte para essa coisa ser um grupo, vai ter certas leis violadas. Quais são as possibilidades? A única que não tem como violar de jeito nenhum é essa CT. Certo, a única que não me preocupa violar, mas as outras três têm chance de ser violadas. E a ideia é que você começa com essa e veja todas as testemunhas para cada uma delas que falam que por isso ele não é um subgrupo, e você adiciona essas testemunhas. E depois você olha novamente. Talvez os novos testemunhas criaram novas obrigações, outras testemunhas que precisam entrar também. E você fica fazendo isso até chegar num grupo, beleza? Ok. Subgrupo gerado por membro, subgrupo gerado por subconjunto. O que mais? Grupo ciclo. Como? Grupo ciclo. A gente observou que cada grupo com certeza tem subgrupos. Quais são esses? 2 pelo menos subgrupos de cada grupo são quais? Os triviais, que são quais? Certo, o singleton que com certeza é um grupo, porque se você só tem o não tem como sair, se você tem um subgrupo, não tem como sair. E o próprio G, porque se você começar com tudo também não tem como sair, é fechado pelo tudo. Ok. Ok, o que mais? Os conjuntos convexos. Isso não tem nada a ver com os grupos, no sentido de é apenas um exemplo mais simples para entender bem as ideias de top-down e bottom-up. E é bom estudar essa ideia de convexos para ficar mais clara essa ideia de como que funciona essa interseção, sei lá o que é. Mas, continuando na teoria dos grupos, qual foi a próxima coisa que a gente viu? A gente definiu mais uma definição que é importante que a gente esqueceu. A ordem de A, que escrevemos ou assim, ou assim. A ordem de grupo também. O que é a ordem de um grupo? Essa é a ordem de A. Espera, a ordem de grupo é o quê? Certo. E agora, Moisés, qual é a ordem de A? A menor potência de A, de forma que A é o elemento que é igual a identidade, elevado na potência. Certo. A menor mesmo? Maior que zero. Sim, porque literalmente a menor, se eu pegar nas naturais, a menor vai ser a zero, quero excluir a possibilidade de zero e quero olhar apenas nas positivas. Então seria a menor positiva, certo? Potência de A, tal que isso é cuidado, porque muitas vezes a gente esquece essa parte de que é a menor, e muitas vezes o que a gente precisa para provar o que queremos provar. Não, se o O de A é igual a N, eu sei duas coisas. Quais são essas? N é maior que zero. O N
certo? Então são 3 coisas. Quais são as 2 coisas? Primeiramente, A elevado a N é igual a E, certo? Qual a outra coisa que eu sei? Certo. O A elevado a K é diferente de E para K igual de 1 até N-1. Bem rascunhamento escrito, eu espero que está claro. E muitas vezes é o que eu preciso, porque eu estou procurando algum absurdo, sei lá, uma contradição, e a contradição é que eu achei um cara menor do N que deu identidade. A gente viu vários exemplos disso. Ok. A próxima coisa que a gente definiu, ou provou, sei lá. O teorema principal aqui é o teorema de Lagrange. Que nem foi Lagrange que provou, mas enfim. O que fala? Ele provou para um caso bem especial, mas enfim. A ordem de e o H é certo. Cada vez que eu tenho um subgrupo H de um G e o G é finito, certo? G é finito. O que ele fala que a ordem de H divide a ordem de G. E para chegar nisso, para trabalhar e entender as ideias de Lagrange, a gente precisou desenvolver as ideias das coclasses. Então, o que é uma coclasse? O que preciso ter para definir uma coclasse? O que vai ser essa coclasse? O que é uma coclasse? Fale. Um conjunto operado. Sim? Um elemento, um subconjunto operado com um grupo. Com um subgrupo? Um subgrupo. Se tem o H, um subgrupo de G, e um Azinho que está no G, H-Azinho, qual a definição disso? Tarlis? Tarlis! A pertencente a G. Peraí, respeita a ordem da notação. Vamos lá, isso vai ser para A. Toda Hzinho pertencente a H. Não, está escrito aqui. O que eu vou escrever aqui? O conjunto de todos os quê? Hzinho pertencente a H. Não. Hzinho A? Tais quê? Tarlis, você está de boas com isso? Está de boas com isso? Certeza? Ok. E essa é uma classe direita do Hzão, certo? Essa classe esquerdas, similar, beleza. Ok. E a gente viu que se eu pegar um Hzinho, quem queria rascunhar a prova de Lagrange? Vamos ver. Como vou provar que a ordem de H divide a ordem de G? Qual foi a ideia? Bem rascunhamento. Tem alguma coisa a ver com a multiplicação das colunas pelas... Sim, tem a ver isso. Nossa ideia realmente foi arrumar todos os bichinhos do G numa tabela tal que uma dimensão era a quantidade de H. Então, com certeza, se você conseguir arrumar eles nessa maneira, a quantidade do G vai ser a quantidade do H vezes uma coisa, então ele divide, certo? Como a gente arrumou? Quais são essas linhas e as colunas? Todas as coclasses. Então a ideia é começar com a primeira, o próprio H, e você fala o quê? Talvez meu grupo acabou aqui, então pronto, realmente N divide N, sei lá. Vamos dizer que no meu H tenho N membros. A segunda linha vai ser o quê? Onde A é quem? Perfeito. Vou escolher uma coisa fora desses, se tem. E se tem, a gente provou, é importante saber como provar isso, que todas essas coisas necessariamente são o quê? Cada um membro que escrever aqui é o quê? Toda essa coisa é uma coclasse, a coclasse de HA, certo? Essa é o próprio H. Mas esses bichinhos que eu estou escrevendo aqui, o que eu posso afirmar eles que é importante? Eles são distintos 2 a 2, certo? Cada um, e distintos de todos os anteriores, das linhas anteriores e entre si. Então, nesse momento, eu tenho certeza que,
que eu tenho 2n membros distintos no meu G e vou continuar fazendo a mesma coisa até meu G acabar. Como eu sei que o G vai acabar? O G é finito, ok? Essa foi a prova de Lagrange. É assim que a gente provou isso. O que significa índice do H? Que a gente escreve assim. Índice do H no G. Ou... Como? Sim, é a altura dessa tabela. Quantas coclasses tem o H? Entendemos que isso corresponde na altura. Essa primeira coclasse, segunda, terceira. Então é a altura disso. Então, em outras palavras, o Lagrange, em vez de escrever dessa maneira, ainda mais descritivo seria falar que essa coisa aqui é igual com... Vou apagar para ficar só essa forma aqui. Ok. E a gente viu vários corolários de Lagrange. Por exemplo, a gente viu que para qualquer A, a gente conseguiu provar, se eu levar o A na ordem de G, isso é igual com quê? A quê? E, certo? E a prova não foi tão difícil, a gente estava querendo usar o Lagrange, onde a gente precisou achar um certo membro. Um belo momento a gente precisou saber que a ordem disso é qual? Quantos membros? Qual é a ordem do subgrupo gerado por Azinho? É a ordem de Azinho. E a coisa que a gente precisou para continuar com esses corolários de Lagrange. Beleza. A gente viu também como ganhar um dos teoremas mais principais de FC1, de teoria de números, o teorema de Euler, que tem a ver com a função totiente. A elevado a phi de... usando essa última coisa, essa última corolária, a gente viu como uma prova mais iluminante, sei lá, lúcida, não sei como falar, mais... que dá para entender bem realmente o que está acontecendo, porque parece que toda essa prova que a gente viu na FC1 tinha muitas roupas desnecessárias de inteiros, quando na verdade a afirmação que a gente estava tentando provar é verdade para qualquer grupo, não apenas para aqueles grupos que a gente estava trabalhando lá, porque naquele momento a gente nem sabia o que é um grupo, certo? Bem, o que mais? Agora sim, podemos mudar de zona aqui. Simetria? Como? Simetria? Não, a gente não chegou ainda nas simetrias. Então, um segundo, vamos lá. Se eu tenho um grupo G, a ideia foi que assim que você tem um certo subgrupo H, isso particiona todo o teu grupo nas coclasses. Vou escolher direitas ou esquerdas, vamos escolher as direitas. Vai particionar todo o meu grupo. E a prova muito importante que a gente fez aqui, realmente demonstrou, é que realmente uma partição, ou seja, quem quer dizer o que significa partição de um conjunto? Alguém? Como? Fale? Fala alto. Poderia ser a união de todas as classes. Não, peraí, a pergunta é o que significa partição de um conjunto? Próximo? Não. Pergunta é, o que significa... Ok. Alguém? Eric? Muito bem, uma coleção de subconjuntos do meu conjunto. Então, quero ver o que significaria a partição de um conjunto S, certo? Então, vai ser uma coleção, de subconjuntos de S, certo? O que mais? É que esses subconjuntos não são vazios. Nenhum deles é vazio, muito bem. A união deles vai ser o S. Precisa mais uma coisa. Tá, essa, ok? Eles precisam ser disjuntos, porque se não falar isso, eu vou permitir essa coisa aqui ser uma partição dessa parte do quadro, certo? Mas eu não quero overlaps lá. Faz sentido?
Partição, então, é o que a gente desenha assim, tipo, vou particionar nesse jeito. Não pode ter caras que pertencem a mais que uma classe, certo? E a gente sabe desde a unidade 1, supostamente, que cada partição corresponde numa relação de equivalência e vice-versa. E a gente viu, então, que aqui todas as coclasses de H a coleção dessas coclasses do H é uma partição do G. E qual é essa relação de equivalência que corresponde nessas coclasses aqui? Essa é certo, mas ok? A relação é essa, A minhoca B, definida assim, como? Fale. A menos 1 pertence a H. Certo, qual a anotação que a gente usou para essa relação mesmo? Como? É a congruência módulo H. É essa, A, B, módulo H. E a gente viu que, na verdade, peraí, porque se você escolher as coclasses esquerdas, você vai acabar com uma partição diferente. Então, uma relação de equivalência diferente. E aí, o Paulo está faltando aqui, mas ele percebeu que o roubo está acontecendo aqui, o suspeito de quebrar todas, porque tudo que a gente fez era não estava favorecendo nenhum dos dois lados da operação até esse momento. Então, escolhendo essa coisa, a gente acaba com essa partição que são as coclasses direitas. Se você escolher essa coisa, ela vai determinar a partição de todas as coclasses esquerdas. Então, aqui a gente decoramos esse símbolo aqui, blá blá. Qual foi o próximo assunto que a gente viu? Congruências, então. Congruências. Alguém? Certo, agora começamos a mexer então com subgrupos e suas coclasses, esquerdas e direitas. A gente viu que, em geral, a coleção das coclasses esquerdas não é necessariamente a mesma com a coleção das coclasses direitas. E a gente falou, peraí, será que os subgrupos que têm essa propriedade de gerar a mesma partição, não importa se você vai definir uma relação ou outra, não importa se você vai pegar as coclasses esquerdas ou as coclasses direitas, se teu grupo acabar criando a mesma partição, vamos chamar esse subgrupo de normal. Então a gente viu o que significaria um subgrupo normal que é uma coisa subgrupo normal de G. E a gente viu muitas alternativas definições do que significa a padrão. A gente começou com essa. Um subgrupo é normal se somente se a coleção de coclasses esquerdas dele é igual com a coleção de coclasses direitas. Mas tem uma definição bem diferente no primeiro olhar, que acaba sendo equivalente, que usa um outro conceito. Qual é essa? Moisés? Sempre isso, certo? Isso, vamos lá. N subgrupo de G. E o que mais? Fechado pelos conjugados. Aí a gente entrou nesse conceito de o que seria um conjugado de um certo A? Seria que para todo Azinho, peraí, vamos tomar cuidado com a gramática. Quando ele é operado com G e o inverso de G, sanduichado aí. Gostei da frase. Para qualquer Gzinho que eu vou pegar, se eu sanduichar o A, Gzinho G-1 dessa maneira, eu criei um conjugado de A. O A tem quantos conjugados? Tantos para cada um Gzinho do G. Certo? A gente viu, inclusive, que essa coisa como função, e essa coisa como função, e essa coisa como função, e que mais? Essa como função, todas essas funções aqui são o quê? Alguém? Entendemos quais funções são? Essas quatro coisas são funções. De onde para onde? De G para G. Como comporta essa aqui? Certo, pega a sua entrada, ela bota na esquerda dele o G. Certo? E opera esses dois. Ok. E as outras similar. Chamei essas coisas de atores. Aqui eu queria botar isso. Certo? E aqui a gente provou um exercício bem fácil, bem interessante para fazer sobre essas funções. Uma que era bem
Todas elas acabaram sendo bijetoras. Muito bem. Ok. Isso quis dizer o quê? Que assim que você começar como um grupo, G1, G2, GN, certo? Vamos dizer que é infinito para simplificar as coisas, mas isso é válido para infinito também. E se você escolher A, um membro do grupinho, então A é um deles, ok? Não sei quem, mas é um deles. E se você operar todo mundo aqui com A pelo mesmo lado, esse conjunto aqui de coisas é o mesmo com esse conjunto de coisas. Então, multiplicando por um lado com um cara, apenas vai permutar a ordem aqui, possivelmente. Quando não vai permutar? Quando não vai mexer mesmo? Certo, se escolher como a identidade, realmente todo mundo vai ficar na sua posição. Mas se o A não for a identidade, com certeza todo mundo vai trocar e ninguém vai ficar paradinho. Faz sentido isso? Por quê? Por quê? Porque não vai ficar parado. Como? Não vai ficar parado. Não. Ninguém vai ficar parado. Por quê? Quando você tem a operação fechada. Por quê? Peraí, minha pergunta é, por que é impossível que, para todos eles, que o GI, como eu sei que é diferente do AGI? É isso que eu quero provar, que ninguém ficou na sua posição, certo? Sim, como exatamente. Por que então ele tem que ser diferente? Porque ela fala que só a identidade pode. Exatamente, eu falei que eu escolhi a diferente da identidade. Se isso ia acontecer, isso seria suficiente para eu concluir o quê? Que o A é igual à identidade. Mas se escolheu A, não é identidade. Então assim que você vai escolher um membro do grupinho que não é a identidade, é multiplicar todos no mesmo lado por esse grupinho, a única coisa que vai acontecer, todo mundo vai mudar de lugar, certo? Ok, esses eram os fatores. E o que foi legal é que, lembrando que os fatores são coisas bijetoras, facilita vários exercícios, várias provas depois. Mas, enfim, os conjugados de um membro são todos os sanduichamentos, né, dele de G-1. E uma outra maneira, então, de falar que é uma coisa subgrupo normal é, a maioria das vezes, a maneira mais fácil de provar que é uma coisa subgrupo. Você não perdeu absolutamente nada. Bem, a mais fácil maneira de provar que uma coisa é subgrupo, na maioria dos casos, é verificar que ele é subgrupo e fechado pelos conjugados. Porque a expressão disso é bem fácil. Fechado pelos conjugados quer dizer que para qualquer membrinho desse N, todos os conjugados dele estão no N. Ok? Estamos aqui. Beleza? Próxima coisa. E a gente viu então que com o subgrupo normal, o que acontece? Qual foi o clímax aqui? Foi aquele critério. Como? Foi o critério para representar o grupo normal que Fala aqui. O que você quis dizer? Esqueça. O que queremos... qual foi a descoberta grande sobre o subgrupo normal? é que esse fechado pelos conjugados. Não, essa definição, deixa-la. Exatamente, a gente conseguiu definir o subgrupo quociente. Porque a gente... Agora, qual a coisa legal disso? Sem ser normal, eu já poderia particionar o meu grupo com todas as coclasses, mas agora a maneira é única, não importa se você vai pegar a esquerda ou a direita, é a mesma coisa. E essa coisa acabou sendo o quê? Um grupo. Essa coisa mais importante aqui. A gente começou com um certo G, a gente pegou um certo subgrupo N dele, pegou todas as coclasses dele e a gente se afastou, certo? Essa ideia, a gente tratou essas coisas como se fossem membros de um novo grupo. Esse novo grupo, então, literalmente, qual é o conjunto que a gente operou como operação para chegar lá? Foi o conjunto quociente com a relação de... Aquela relação que a gente definiu da congruência.
Lembramos, supostamente, da unidade 1 das relações, que cada vez que você tem uma relação de equivalência num conjunto, ela particiona esse conjunto, e a gente chama a coleção de todas essas classes de equivalência de conjunto quociente da relação. Essa é a ideia que a gente começa com pessoas, definimos relação de equivalência àqueles que nasceram na mesma cidade, e dividindo esse conjunto por essa relação, o conjunto quociente acaba sendo a coleção de, entre aspas, das cidades que cada pessoa nasceu. Então, essa coisa aqui, um grupo, qual foi a operação aqui do grupo? Porque para ser um grupo precisa de uma operação. Se meus membros são as coclasses, como vou operar duas coclasses? Se eu pegar C e D aqui dentro, no Z, N. Posição é, eu sei de funções, eu sei de relações, esses são conjuntos. O que é composição de conjuntos? Não sei. A gente não definiu composição lá. A operação de estabelecimento desses dois conjuntos vai ser você pegar um elemento de C e um elemento de D. Certo, sem ninguém falar, quero cobrar gelo mais. Você falou, você pega, certo? Isso não faria, eu não posso usar isso como definição. Quero tentar definir qual seria o C operado com D. Aí aqui, tá? E quero uma coisa que faz sentido falar. Aqui você não pode falar C operado com D igual você pega coisa, certo? Às vezes eu quero realmente coisas informais, agora eu quero uma definição formal. Qual a definição dessa operação então? O C operado com D é que? Tem que ser um deles. Se CS e DS vai acabar sendo um deles, porque eu quero definir uma operação nesse conjunto que tem 6 membros aqui, e sendo grupo, a operação precisa ser fechada. Não posso operar esses dois e criar uma coisa fora daqui, certo? Vai acabar sendo uma delas. Qual a definição aqui? Você vai ter... Ok, qual a definição? Czinho em C e o Dzinho em D. Czinho Começa, peraí, um segundo, para ajudar. Começa... com A, Não, peraí, começa identificado, a dica para todos. Que tipo de coisa é aquela que você quer definir? dois elementos de... Não são dois elementos. Uma operação vai pegar duas coisas e vai retornar uma coisa. A pergunta é que tipo de coisa é essa que essa operação vai retornar. Aqui, que tipo de coisa é essa? Podemos ajudar? Que tipo de coisa? Não. Como que é? Não, essa não é uma afirmação. É um conjunto. Ok? Então, agora, com essa dica, eu preciso formalmente definir aqui um conjunto. O conjunto que vai ser o resultado de operar esses dois conjuntos aqui. Essas coisas aqui acabam sendo as coclasses. Se minha definição é realmente para definir um grupo, esse conjunto vai acabar sendo uma coclasse também. Mas isso é uma coisa que vai me preocupar depois. Agora eu preciso definir aqui qual é esse conjunto. Quer tentar ou não? Eu acho legal tentar, fale. Eu diria que é um par, Czinho e Dzinho, pertencente a esse Czão, nós temos um Czão, tal que Czinho pertence a C e Dzinho pertence a D. Muito bem, como você ia... O que eu vou escrever aqui? Caráter por caráter. Chave, certo? Aí, Czinho, vírgula Dzinho, pertence a Czão asterisco Dzão. Não, esse Czão asterisco Dzão é a coisa que eu quero definir. Eu não posso usar essa coisa, não estou definindo essa coisa. É porque esse daí eu estou querendo representar como um par. Não, você não quer pegar a coleção de todos os pares, você quer pegar a coleção de todos os produtos. CDzinhos. Então, seria CD? Seria CDzinho. Onde aqui é escondida a operação do meu grupo. Então são todos os produtos, Czinhos, Dzinhos que você pode formar. O resto que você falou foi corretíssimo, tais que o C no Czão e o Dzinho pertence no Dzão. E
eu deixei para vocês provar que isso é uma coisa que vocês devem fazer, que essa operação realmente define um grupo aqui. Por que isso é meio estranho? Porque, vamos dizer que aqui cada uma coisa tem 6 membros. Ok? G está afirmando que se você pegar esse C aqui e esse D aqui, qual vai ser a C crossinha D? Segundo essa definição, você vai escolher, então, o D é esse aqui, certo? E o C é esse aqui. Você tem que operar S com S, S com S, S com S. Já tenho 6 coisas aqui. Depois, S com todos eles, mais 6 coisas. Depois, S com S, mais 6 coisas, 6 coisas. Quantas coisas tem aqui? 6 a 6. Oh, quantas? 6 a 6. 6 vezes... Não, peraí. 6 a 6, tá? 6 elevado a 6. Agora concordo. E... Então, tenho tantas mesmo? Não, por que não? Porque o resultado tem que ser 6. Porque o resultado é um deles. O resultado tem 6 membros. Então, como que pode ser só tem 6 membros? Que se repete. Tem repetições. Realmente, se você formar L com todos, L com todos, L com todos, blá blá blá, você vai acabar com 6 distintos, e esses 6 distintos vão ser dessas coleções, dessas coclasses. Aí a gente acabou percebendo que a operação, no final das contas, se você operar a coclasse NA com a coclasse NB, qual coclasse vai ser essa? A NAB. E a coisa para provar aqui é que não importa, porque essa coclasse aqui, a NA, se esse cara é o A, ela tem 6 nomes além de NA, porque eu posso escolher qualquer um deles para ser representado da minha coclasse. Moisés gosta mais do Bzinho aqui, ele pode chamar essa aqui de NB. Então, se eu falar que o NA... Tá, W. E esse aqui o NB. Aqui tem o B, aqui tem o A, U, V. Alguém poderia falar, peraí, como você sabe que se você pegar o A e o B aqui e operar e ver que eles cairão aqui, se você pegar o U e V, também vão cair num deles? Vão sim. Isso é o exercício importante para provar aqui. Isso nos permite, então, criar um grupo no grupo quociente. No conjunto quociente, operado com essa coisa, isso permite a gente construir esse grupo com essa operação aqui, que respeita, herda, sei lá como falar, a operação. Se operando essas duas coisas, pega qualquer um aqui, veja para onde ele vai, então essas duas vão para lá. Isso nunca vai ser quebrado. Fale. Se teu subgrupo é normal. Mas não necessariamente tem que ter outra coclasse, vamos dizer assim, com essa tag NA operar com aqui. Como? Tipo, se eu pegar a coclasse NAzinho e operar com A e Bzinho, eu não necessariamente tenho que ter uma outra coclasse com esse NABzinho, né? Tem. Se você tem o A e o Bzinho... Sim, você tem uma pergunta. Operando o Azinho e o Bzinho aqui, você vai acabar aqui. Operando o Azinho e o Vzinho aqui, você vai acabar aqui. Operando o Zinho e o Vzinho aqui, você vai acabar aqui dentro. Talvez até vai cair na mesma coisa aqui. E o Zinho e o Bzinho, vamos dizer que vai ser esse cara aqui. Mas não tem como escolhendo outros, sair outra coclasse. E esse NAB vai ser igual, talvez aqui tenha um outro Tzinho, vai ser igual com NT para algum outro bichinho lá, certo? O AB é apenas um membro lá. Ok. E finalmente estamos aproximando no fim do que a gente já tem provado. O que mais a gente viu? Homomorfismo, certo? A gente viu aquela ideia de o que significa, a gente estudou as simetrias, ficamos felizes que a gente descobriu um novo grupo, que parece legal, todas as simetrias do triângulo, mas a gente viu que, na verdade, com olhos grupo-teóricos, a gente não consegue enxergar a diferença entre os dois grupos. O que quer dizer olhos grupo-teóricos? Quer dizer que se você não consegue enxergar a natureza dos membros, você apenas consegue ver como eles comportam com a estrutura de grupo que tem lá. Isso quer dizer olhos grupo-teóricos. Você não consegue enxergar nenhuma diferença entre o S3
e o D3 das simetrias. E a gente precisa formalizar essa ideia. Essa ideia, formalizando, nos guiou definir o que é um isomorfismo. E antes de chegar no isomorfismo, a gente precisou, primeiramente, o homomorfismo. E a ideia principal, quando vou chamar duas estruturas, sendo grupos ou outras coisas, sempre a ideia é a mesma. Quando vou chamar essas coisas isomorfas ou isomórficas, quando não consigo enxergar nenhuma diferença olhando com os olhos da estrutura que me interessa. Ou seja, cada propriedade grupo-teórica que tem a ver com os grupos, se ela é satisfeita por um deles, ela é satisfeita para o outro também. Agora, um cara poderia enxergar a diferença entre o S3 e o D3, aquele que consegue enxergar a natureza dos membros, e ia falar, ei, esse conjunto tem simetrias, esse conjunto tem permutações. Nem tem o mesmo tipo, não são os mesmos grupos, beleza? Mas para o grupo teorista, que não consegue enxergar essas coisas, é o mesmo objeto praticamente. Bem, a gente então definiu o que significam morfismos. A gente definiu o que significam dois grupos que são isômorfos. O que é um homomorfismo? Ele respeita. De novo, quando eu pergunto o que é um homomorfismo, você não vai responder o que ele faz. Primeiramente, que coisa ele é, qual é o teu contexto, e depois, quais são as necessidades. Moisés, fale. Certo, é uma função de um grupo para um outro, literalmente do cara ser de um grupo para o cara ser do outro, certo? E? Que respeita a estrutura. Ok, agora explique o que significa respeito à estrutura. Se eu tenho φ, então, de um grupo A para um grupo B. Então, enfatizando que o φ é um homomorfismo, não apenas uma função, botando as letras caligráficas aqui. O que significa isso? Certo? Ok. Vai ser φ de x operado com φ de y. Certo? O que mais? Φ da inversa de x. Φ da inversa de x é igual com A inversa do φ de x. a inversa do φ de x. E o φ da identidade. A é a identidade do grupo. Ok. E aqui falta um para todo x para todo y no A. E aqui para todo x no A. Primeiro A, operação e B. Aqui a operação é a operação do B. Aqui a operação é a operação do A. Diferentes operações. Eu não estou escrevendo isso, estou apenas botando com concatenação, porque é óbvio pelo contexto qual operação está acontecendo. Não poderia ser aqui a operação do B, porque aqui eu tenho para todo x, y no A. E aqui eu tenho para todo x no A. A mesma coisa aqui é verdade sobre os inversos. Esse inverso é o inversamento do A e esse é o inversamento do B. Ok? Qual a coisa principal que a gente provou sobre homomorfismos? Se eu quero, alguém? Não? A gente provou que, na verdade, essas duas partes são desnecessárias, no sentido de, se uma função respeita a operação, ela tem de respeitar os inversos e as identidades também. A gente provou isso, certo? Essa prova é bem simples, é bem importante. Isso quer dizer que, quando você quer provar que uma coisa é um homomorfismo, basta provar que ela respeita a operação. Deixa a prova dos respeito dos inversos e da identidade para o aluno que não estudou essa parte, certo? Ok. Então, assim que eu tenho isso, eu já sei que ele é um homomorfismo. Perguntas? Nenhuma? Qual a próxima coisa que a gente fez? A última coisa da aula, da última aula. A gente fez uma prova para que ele tinha uma dúvida, que foi um exercício muito bom para ver como provamos que uma coisa é subgrupo normal. E é interessante porque, primeiramente, precisamos provar que é subgrupo. É interessante essa coisa porque, nesse caso, o fato que ele é subconjunto, não é óbvio. Precisamos provar que ele é subconjunto, depois verificar que é subgrupo, e depois verificar que é subgrupo normal. E espero que estamos convencidos que nenhum desses passos realmente era difícil. A dificuldade era só o susto do simbolismo das definições.
Então, onde a gente parou? Kernel. A imagem, acho que não falei a definição da imagem. Qual é o kernel de φ? O φ é o homomorfismo de um grupo A para um grupo B. Qual o kernel de φ? Alguém? Mãos. Seguro. Não, sem olhar, fale. Para todo azinho do A. Não é para todo azinho, fale. É um azinho. O conjunto de todos os. Tá, calma, não? Se falar para todo azinho, isso já começa uma afirmação. Aqui você não quer uma afirmação, aqui é um conjunto. Primeiramente, vamos pensar cada vez que tipo de coisa é aquela que estou escrevendo, para descrever na maneira apropriada. Então, o conjunto de todos os azinhos no A está escrito o quê? O φ de A Certo? igual a identidade de B. Perfeito. Ou seja, em palavras de rua, todos os caras que vão acabar na identidade. A gente viu que entre dois grupos sempre existe pelo menos um homomorfismo. Qual? Garantido? Não, identidade para identidade é apenas uma setinha. Para definir um homomorfismo, preciso botar todas as setinhas do meu domínio. Totalidade e função. Espera aí, vamos ver a pergunta de novo. Se eu tenho dois grupos, G', como eu sei que tem pelo menos um homomorfismo de G para o G'? É quando você pega todos os elementos do G. Jonathan. Pegar qualquer elemento de G e operar como inverso dele. Não, espera aí. Eu preciso definir um homomorfismo de G para G'. A única coisa que eu sei do G é um grupo. A única coisa que eu sei do G' é que é um grupo. Você precisa definir um homomorfismo, ou seja, definir uma função. Como você vai definir essa função? O domínio é isso, o codomínio é isso. Mas você precisa falar para mim como ela comporta. Para todos os membros dela. Não apenas, ela manda identidade para identidade. Sim, beleza, eu sei disso, mas preciso saber como ela vai comportar em todas as entradas dela. Jonathan, ideia? Não. Eric? Sim, a lambda x é B. Aquela que manda todos para a identidade, garantidamente é homomorfismo. Não tem como quebrar, desrespeitar a operação. Certo? Que é a única coisa que eu preciso verificar para ver se ela é homomorfismo. Ok? Isso não é o próprio kernel? Como? Isso não é a própria definição do kernel? Essa φ? Não, kernel é um... Não, pegar todo mundo do A e jogar para a identidade de B. Não. Um segundo. Se eu definir essa coisa, qual vai ser o kernel? Se eu definir a φ que é a φ de Eric, qual o kernel dela? Vai ser todo o G. O kernel de φ são todos que vão na identidade, mas Eric mandou todos para a identidade. Então o kernel dessa é o G. Faz sentido? Ok. E a gente viu que o menos que você, na verdade, os menos membros que tem o kernel, o mais injetora que fica a função. Ele mandou todos para o... A φ dele tinha como kernel todo o G e ela era extremamente não injetora, ela juntou todos para a identidade. Se o kernel começa a ficar menor, menos membros vão para a identidade, ela começa sendo menos injetora. Se tem 3 caras na identidade, isso quer dizer que todos os outros vão ser 3, 3, 3, juntando para certas coisas. E se o kernel acabar sendo um singleton, a gente viu isso já, vai ser injetora, necessariamente. Então, se você olhar para o kernel de homomorfismo, isso vai te dar muita informação interessante. E o que eu deixei para vocês provarem, e vamos ver agora como provar isso, foi o primeiro teorema de isomorfismos, praticamente, que tem várias afirmações. Então, o que eu quero provar? Espera aí um segundo. Qual uma notação mais legal para esse? A pré-imagem através da função φ. De qual conjunto? Do singleton da identidade do B. Ok? A pré-imagem, lembramos o que? Precisamos lembrar disso. E essa coisa não definimos na aula passada. O que é a imagem de φ? Mas isso, acho que já viu isso, a gente já viu isso na unidade 1. Pra... Como? É o B, um Bzinho pertencente ao B caligrafo. Por que ninguém sabe pronunciar essa parte? Olha, galera, vamos lá. Essa parte é o conjunto de todos os.
Tá? É assim. Vamos lá agora. Conjunto de todos os Ok, fale. vizinhos pertencentes ao Bezinhos no bezão, certo? tal de filho. Não. B é igual a filha. Filha é igual a B. Bezinho quer dizer, certo? Isso mesmo. Ok. Vamos assumir um papel de compilador. E principalmente, Tarles, vamos dar uma chance. Qual o problema? Um problema aqui. Olha para os teus dois lados. Tá. Existe um A pertencente a. Muito bem. Todos os bezinhos tais que existe um mazinho que vai acabar no bezinho. Aqui eu preciso. Existe um mazinho onde? Pertencente a. Certo. Não tá, não há. Tá ok isso. Certo? E qual é uma notação melhor para tudo isso? Para quem estudou a unidade 1 de novo? O Φ de azão é quando você fala de quiser de colchete, certo? Sim. O Φ de azão. Como o nome disso? Não, pré-imagem é essa. Ok. Então, o que queremos provar é o seguinte. Entendemos que o kernel, ou a imagem da Fiat, todos os caras que alguém vai cair neles, o kernel é aqueles caras que vão ser mapeados no... talvez aqui fica mais claro se escrever todos os azinhos tais que o A, através da Φ, vai para o ET B. Ok. Vamos lá, papéis todos. Quero provar que o kerf é um subgrupo normal de quem? Do A caligráfico. Do A caligráfico. Do A. Quem já trabalhou nisso? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quem conseguiu? Tá. Quem quer falar de longe a estratégia? De longe a estratégia. Sim. De bem longe. Eu dividi em duas etapas. Primeiro eu vou encontrar que o kernel de Φ ele é subgrupo de A. Muito bem. E depois que ele é fechado pelos conjugados. Espera aí. Ok. Concordamos? De longe, que essa é uma estratégia boa? Ok. Vamos focar aqui primeiro. De longe, o que eu preciso provar aqui? Eu quebrei em 3 etapas nessa parte. Ok, quais são? O kernel de Φ não é vazio, que ele é operação fechado e inverso fechado. Então, não é vazio, Operação fechada operação fechado, e o inverso fechado. inverso fechado. O que usou então o critério, sei lá qual é, tá? Entendemos a ideia dele? Por que você roubou, ou na pergunta, a pergunta é, ele roubou que ele pulou essa parte de subconjunto? Porque para ser subgrupo normal precisa ser subgrupo, mas para ser subgrupo precisa ser subconjunto. Vamos punir Igor ou não? Porque no exemplo que a gente fez na aula passada, a gente gastou, sei lá, 20 minutos tentando provar que essa coisa é subconjunto, antes de nem tentar provar, chegar para provar que ele é subgrupo. Agora? É óbvio. Não, mas espera aí, precisamos concordar que é óbvio, porque se, por exemplo, o Igor não entende que ele é óbvio, precisamos cobrar para ele mostrar isso. Por que é óbvio? Porque é formado pelos membros de A. Pela definição de kerf, o kerf é todos os azinhos de A tais que coisa. Nem preciso olhar para a coisa, eu começo com membros de A e eu aplico um filtro aqui. Esse filtro, no pior dos casos, vai jogar fora certos membros do A, porque não vou satisfazer esse filtro, mas não tem como essa coisa não ser um subconjunto de A. Porque eu começo com todos os azinhos e eu vou ficar apenas aqueles legais que tem isso. Essa coisa, com certeza, é um subconjunto de A. Certo? Então, como ele com certeza é um subgrupo de A, eu não vou me preocupar com essa parte. Então, a gente não vai punir Igor para essa falha. Seria a punição do exercício da GL, porque lá não era nada óbvio da subconjunto. A gente precisou provar que os inners realmente são morfismos, bijetoras e tudo mais.
Ok. Então, meu alvo agora vai ser provar que o kernel de φ é subgrupo de A. Oi. Mais ou menos sabendo que o era uma função de G para G. Certo, mas o out de G não era todas as funções de G para G. Eram todos os automorfismos de G para G. Então você precisou realmente verificar que cada inner é um automorfismo. Ou seja, que ele é um isomorfismo, ele é um endomorfismo e tudo mais. Bem, mas aqui é óbvio mesmo, por razão de Anderson. O fato que é subconjunto é óbvio. Subgrupo, podemos fazer o que Igor fez. Vamos tentar, só para ver como é mais econômico o último critério que eu falei. Vamos tentar aplicar esse critério. Então, vamos cobrar Igor ao vivo, fazer uma prova que ele não fez lá. O que eu preciso provar? Que ele é diferente de zero, de vazio. Certo? Por que ele é diferente de vazio? Porque você sabe que pelo menos aí você tem a identidade. Exatamente, como o Igor falou, a maioria das vezes que eu quero provar que não é vazio, eu acabo mostrando que a própria identidade está dentro. E ela está dentro porque o φ é homomorfismo. E sendo homomorfismo, ele é obrigado a mandar a identidade para a identidade. Fechado. O que basta provar então? E a operação fechada agora. Não, a gente vai esquecer tua prova lá, você pode fechar teu caderno, a gente vai aplicar outro critério e a gente vai te seguir. Tá ok com isso? Então, o critério fala o seguinte, você não vai provar que é fechado pela operação, não vai provar que é fechado pelos inversos, vai provar que ele é fechado por aquela coisa estranha. Pega dois ABs aqui dentro, inverta o B, opera e mostra que tudo isso já está no curve. O critério fala o seguinte, se para todo Azinho e Bzinho, não Bzinho, para todo XY, para todo XY, onde? Não, o que eu quero provar é que isso é um subgrupo dele. Então, se para todo xzinho e yzinho em curves, muito bem. Para todo xzinho acontece o quê? Não, peraí. Ok? Não. Quero provar que uma coisa é subgrupo de outra. Basta provar, verificar que para todo XY no meu H, quero provar que o H é fechado por essa coisa estranha. Vale a pena entender esse critério porque muitas vezes acaba mais rápido. XY menos 1 está no H. Se isso acontece, então isso. Ok? Então, basta provar que para todo x no curve, o que acontece? X de y menos 1 está no curve. Se você conseguir provar esse alvo, graças ao critério 3, já sabe que é subgrupo. Então, se deu certo, concordamos que é uma maneira mais curta do que falar vou pegar as operações, vou pegar os inversos, certo? Mas se não der certo, volte para fazer a operação e os inversos do jeito que você fez. Mas vamos tentar provar dessa maneira mais curta, talvez vai dar certo. Calma, tá. Para verificar, vamos dar um minutinho. Vamos ter um problema de comunicação, não sei, mas o homework que você quer dizer, o homework que você fala no final de cada aula é o homework que você passa no site, porque nunca é o mesmo. Esse aqui? Não. O que está no site é para fazer. Tem a implicação. Sim, essa é outra coisa, não é o que eu estou falando agora. A gente vai voltar a falar sobre isso. Mas primeiramente precisamos disso, porque o problema que está no homework é o converso disso. Mas esse é o ponto 2 do homework. O ponto 1 é a secção kernel e image, e é lá que tem esse. Dá para entender o que eu estou dizendo? Vamos voltar na outra coisa que está dizendo. Boracejar, obrigado. Não vamos ficar muito tempo pensando o que fazer. Sejam o quê? Ok? Pode falar kerf ou é kernel? Tá, literalmente que, sei lá, núcleo de φ ou kernel de φ, eu falo kerf porque kerf. Ok. Sejam XY no kerf, é informal. Tá?
Ok, então meu alvo é provar que meu alvo é esse aqui. Agora você tem direito de tomar alguém, né? Como? Você tem direito de pedir alguém. Obrigado. O fato que... Não, peraí. O fato que eu ganhei essas duas informações aqui me permite concluir o quê? Como vou usar esse fato? O X está no curve, o Y está no curve. Como vou usar esses dados? Como? Ok, isso vai vou concluir com isso. Feed, fala. Feed X? Não, peraí. Eu tenho duas informações aqui. Moisés. Feed X e feed Y são iguais à identidade. Exatamente. O feed X é igual com a identidade de B e o feed Y também é igual à identidade de B. Isso o que quer dizer que esses dois bichinhos moram dentro do curve. Definição de curve é essa. Então, como vou usar aqui? Aqui tenho dois dados, não tenho o quê? Um par pertencente, tá? Ok. Como vou continuar? O que eu quero provar? Quero provar que essa coisa está no curve. Ou seja, que o feed x, y é igual a x. Como vou provar que uma coisa pertence no curve? Olhando a definição do curve. O que é o curve? Moisés? Todos os elementos que quando aplicados no feed geram uma identidade. Certo. Então a única coisa que eu preciso fazer é pegar o feed xy-1 e eu espero que vai dar o quê? Certo. Então calculamos essa coisa. Feed xy-1 é igual a quê? Feed x operado com feed y menos 1. Vou cobrar, por quê? Porque o feed respeita é o Certo, o homomorfismo e especificamente respeito à operação. respeito à operação. Muito bem. E isso é igual a quê? Feed x é igual à identidade B, pela definição de Kerf. Sim, pelo fato que eu... Vamos dar isso 1, 2. Pela 1. Que é realmente a definição de Kerf. A definição de x pertence no Kerf literalmente, certo? Ok. E, agora, e aqui falta o quê? Fim de... Ok, isso é igual? Tá, tem vários caminhos, certo? Vamos escolher esse caminho primeiro. Por quê? Ok. E isso é igual a quê? Feed y, aí tudo é valendo isso, tudo é menos 1. Por quê? Porque ele respeita a operação. Ok? Você sabe que o feed y é a identidade de B. Por quê? Pela 2. Certo, que eu vou justificar agora com outra maneira, só para mostrar outra maneira de escrever. Não misturem isso na mesma prova como estou fazendo aqui. O y pertence no curve. Quase lá. Certo, a propriedade que a gente provou sobre as potências. Todas as potências de E é o próprio E. Ok. E agora? Aqui eu posso concluir? E o x, y não pertence. Ok, é pronto. Agora, se a gente trabalhar, que eu imagino que quem trabalhou, tinha várias mãos aqui sobre isso. Ok, imagino que escolhemos alguém escolheu esse critério? Não. Então, para quem não escolheu esse critério, fez pouco mais trabalho do que necessário, mas era bem parecido, não era? Você tem um trabalho para quebrar operações e um trabalho inversos. Esse critério te permite fazer juntar as coisas duas, juntar as coisas num trabalho só. Ok, estamos quase lá. Né? Basta provar que ele é subgrupo normal. Vamos lá. O que falta então provar? Ok, ou, galera, calma, porque tem, sei lá, um bocado de equivalentes coisas. Se não dá certo com fechado conjugados, posso usar outras maneiras, mas vai dar certo. Deu certo, não? Daqueles que tentaram, alguém terminou até o fim, o normal?
Sim, tem. Ok, não? Ok, vamos lá. Conjugado fechado pelos conjugados. Quer dizer o quê? Como vou começar? Gele, como começou? Eu não cheguei nessa parte não. Ah, tá. Então talvez por isso não conseguiu. Como vou começar? Assim, eu parto primeiro da definição do que é o conjugado, né? Então, Tá, vou repetir a definição, né? Supostamente a pessoa sabe o que é conjugado. então seja Gzinho no azão. No quê? Não, peraí, vamos começar tradicionalmente. Vamos pegar uma coisa aqui dentro, aleatória. Como vou chamar ela? Seja Nzinho no quer, certo? Ou K, melhor. Chamei de X aqui. Não gostei do teu X. Seja K no quer. E agora o que eu preciso provar? Com palavras de rua. Neste momento, qual é o meu alvo? Depois dessa frase. Existe uma Azão, todo elemento no azão, A, casinho, A menos 1. Certo, isso só que tua rua é muito chique. Eu queria uma rua melhor. Eu gosto das ruas mais tradicionais. Tá certíssimo, tá? Vamos chegar lá. Para todo Essa ainda é pior. elemento vazio que estando lixado. Esse casinho, ele vai estar em... Beleza, quero mostrar que todos os conjugados dele estão no quer. Ou seja, que para todo azinho no blá, o sanduichado K, blá blá, está lá. Então, como vou continuar minha prova? Seja um elemento do ar. Muito bem. Sejam então K aqui, o que mais? Não vou dar o nome, você falou que o lugar é feio. Qual é o nome? Você falou que o lugar é feio. Fale o teu nome para o membro do azão. Assim, Obrigado. Não dá nada feio, bonito. É um azinho no azão. Uhum. Tá o quê? Não tá o quê? Não. Preciso pegar uma arbitrária, não é? Tá? Tá o quê seria crime aqui. Ok. O que eu preciso verificar agora? Certo, qual é o meu alvo? Also known as. Ok, e para matar esse alvo preciso calcular o quê? Verificar o quê? Calcular que isso seria igual a ele. O FI O φ dele é lá, certo? Calculamos então. O φ do AK menos 1 é igual com o quê? o φ de A operado com o φ de K. O φ de A. Certo, por quê? Porque o FI é um. Fio. Sim, ele respeita a operação. E aqui, na verdade, estou usando duas vezes isso. Estou usando a associatividade do grupo também. Enfim, é porque o φ é o homorfismo mesmo. Próximo. Φ de A. Identidade de B. E φ de A menos 1. Ok? Próximo. Aí φ de A menos 1. Não, peraí, porque eu esqueci de cobrar. Por que isso? Isso aí foi pela definição de... Certo. Por o fato que o K pertence no kerf. Isso porque é? Definição da OEB. Próximo. Isso não é identidade direta, porque eu sou um... Não? Ok. Aqui eu tenho dois caminhos razoáveis para continuar. Você junta de volta. Posso juntar de volta, muito bem. Posso juntar eles de volta. Caminho 1 seria juntar eles de volta, falar φ de A menos 1. Por que posso fazer isso? Porque o φ é um homorfismo, respeita a operação. Isso é igual com isso. Ok. E isso seria igual com A? E isso é? Por que isso? Pela definição de A menos 1. Perfeito. Por que isso? Não? Porque ela é homorfismo e respeita A identidade da coisa lá, ok. Qual seria um outro caminho aqui? Tem aula aqui agora? Não, a gente tem na 104, a gente quer saber se você tem a chance. A 104, tenho sim, um segundo. Perfeito. Desculpa. Perfeito. Boa aula, ou qualquer coisa, valeu. Qual seria então outro caminho aqui? Inverso de φ de A, muito bem. Por quê? Porque ela é homorfismo e respeita. Muito bem, isso igual a?
Por quê? Porque é o inverso de um elemento. Definição de quem? O A, isso aí tá É a no teste, né? definição do inverso de filial. Foi a definição desse bicho aqui, certo? Ok. Não importa qual caminho, os dois são razoáveis, perfeitos e tudo mais. Ou seja, acabamos de provar que o kerf é um subgrupo normal do A. Para qualquer... Então, assim que você tem um grupo A, e assim que você tem um homomorfismo de A para B, você sabe que o kernel de A é um subgrupo normal do A. Esse é o A, esse é o B. O kerf são todos que vão no E. Eu sei que vai nesse aqui. Aqui tem várias outras coisas. O que a gente acabou de provar? Alguém? O que a gente acabou de provar agora? Que todo mundo vai ter esse comportamento. Então, você vai pegar 4 elementos do A. Não, peraí. Literalmente o que a gente provou mesmo? Agora? Ah, tá. Esse núcleo Que essa coisa? é um subgrupo normal do todo. Sim. A gente provou que essa parte aqui desse grupo é um subgrupo normal do A. Ok. O que isso quer dizer? O que a gente sabe... Fale? O inverso do grupo vai ser particionado com isso. Perfeito. Todas as coclasses dele vão particionar meu grupo dessa maneira. Porque a junção de todas vai dar o próprio grupo. Como? Que é a união. Sim, partição. Certo? Vai ser particionado nessa maneira, ok. Essas são as coclasses do kerf, do meu kerf. E o que eu posso concluir agora? Que ela não se ligar apenas a um elemento em B. Como? Que cada coclasse vai se ligar apenas a um elemento em B. Exatamente. Posso provar isso? E, sei lá, não é o desenho mais bonito, mas dá para entender. Aqui, tem mais membros no B? Não. Por que não? Pode ter. Não, aí não tem. Certo, ok. Mas, pode ter. Ok. O que falta provar para terminar o teorema, que é o teorema principal de grupos? Falta provar o seguinte, que o im de φ, qual é o im de φ aqui? Esses quatro aqui, certo? Falta provar que o im de φ, o que vocês acham que vai acabar sendo o im de φ? Não? Fala, Ivan. Espera aí, eu não consigo ainda criar uma partição. Para criar uma partição, preciso de uma relação ou pelo menos um subgrupo. Vai ser todo conjunto A. Vai ser o quê? Conjunto A, o A cabe gráfico. Não, peraí, então são outro conjunto, certo? Aqui estão no B. O M φ é essa parte aqui. Qual é a coisa razoável procurar para ver se acontece ou não? Ninguém trabalhou nessa parte do homework de hoje. Como? Subgrupo de B. E uma armadilha seria pensar que é subgrupo normal. Não é. Necessariamente não é. Não, peraí. Não é necessário que ele é um subgrupo normal. Mas podemos provar que é um subgrupo? Preciso me preocupar para ver se ele é um subconjunto? Não, por quê? Porque o E, certo? Serve isso para comprovar? Imagem de φ são todos os vizinhos do Bzão tais que coisa. Então, com certeza, é subconjunto. Mas subgrupo, eu preciso me preocupar com isso. E a outra coisa que basta provar é qual? Provar que para um x, y-1... Não, isso é como vou provar isso, certo? Essa é a segunda parte do teorema grande. A primeira foi aquela que a gente acabou de provar, que eu quero fazer subgrupo normal. A segunda é essa. A terceira é que esse subgrupo quociente aqui, esse grupo quociente é um grupo, certo? Quantos membros ele tem no meu desenho? 4. Não são esses 4, certo? São esses 4. E a gente viu que podemos definir o grupo quociente mesmo, uma operação lá. E a terceira e última coisa para provar nesse teorema é que esse grupo tem a cara de quem? Gilberto nem está aqui.
ele é isômorfo com qual grupo? Esse grupo aqui, bum, 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 de longe. Como? Eu não entendi a pergunta. Aqui eu tenho um grupo, o grupo quociente. Seus membros são todas as coclasses do quê? 4 coisas no meu desenho. Ele tem então, vamos lá. Quero provar que esse grupo, com sua operação, ele é isômorfo com esse grupo, que tem 4 elementos aqui, que é a im de φ. Certo? Então, como vou denotar isso? O G dividido por... Não, imagem é... O meu subgrupo normal aqui não foi, imagem é o kerf. Ele é isômorfo com a imagem. Pergunta? Não temos muito tempo, mas pelo menos rascunhar o que precisamos fazer. O que vou precisar fazer aqui? Como vou provar que o INF é... não vazio e que é fechado pela operação. Por que ele não é vazio? Logo. Certo? Qual a identidade? Esses 4 aí que tem identidade. Não, peraí. Eu estou aqui, quero provar que o INF não é vazio. Qual o membro que está no INF? O EDB, essa é a identidade. Estou aqui, certo? Por que está aqui com certeza? Porque eu sei que alguém vai cair nele. Quem? O EDA, certo? Pelo menos o EDA vai cair lá. Então, e depois de verificar que ele não é vazio, que a gente acabou de fazer, próxima coisa para provar seria o quê? Ok, mas a gente acabou de ver que tem uma maneira um pouco mais curta. Posso? Aqui, para todos os y pertencem à imagem de φ, x opera com menos y pertence à imagem de φ. Ok, muito bem. Se não conseguir provar isso diretamente, eu vou quebrar nos 2 alvos. Beleza, isso é para provar isso. E qual é o meu alvo aqui? Como vou provar que esse grupo, o G dividido por kerf, é isômorfo com a imagem? O que eu preciso provar para matar esse alvo? Como? Sim, preciso mostrar um isomorfismo. Qual é o meu trabalho, então? Qual é o meu dever? Como? Provar um homorfismo, peraí. Mostrar que é, né? Quem? Então, peraí, isso vai ser o meu próximo trabalho. O meu primeiro trabalho é o quê? Definir uma função. Preciso definir uma certa função, pensar uma certa função φ, daqui para cá, ou daqui para cá, mais razoável daqui para cá, e provar que essa função que eu pensei realmente é um isomorfismo, ou seja, um homomorfismo, e nesse caso uma bijetora também. Ok? Para onde vocês acham que eu vou mandar essas coclasses que eu tenho aqui? Não foi assim meu conjuntinho? E aqui não foi dessa maneira? Então, preciso definir uma função daqui para cá, certo? Onde vou mandar esse cara? Qual membro da imagem? Era assim, certo? Ok, sim. Para cada uma, vou ver onde são todos eles que caem. E eu vou mandar toda essa classe para esse cara. Façam esses detalhes até amanhã. No final das contas, o que a gente provou é que assim que você tem um kernel, você tem um subgrupo normal. E assim que você tem um subgrupo normal, será que esse subgrupo normal é um kernel para um certo homorfismo? Esse é o converso. Isso foi homework para hoje também. Ou seja, kernel e normal para o grupo teorista são dois lados da mesma moeda. Cada vez que você tem kernel, ele é um subgrupo normal do teu grupo. Cada vez que você vai chegar a um outro subgrupo normal, sei lá, talvez essa coisa aqui é um subgrupo normal, isso vai ser kernel de um certo homomorfismo. Então, o objetivo dessa parte é achar o homomorfismo que vai acabar sendo, kernel dela vai acabar sendo esse subgrupo normal. Aqui termina nossa investigação de grupos.
Amanhã, na próxima aula, a gente vai mexer com várias outras estruturas. Façam esse trabalho, terminar essa prova aqui. Também, essa que foi também como para hoje. E amanhã a gente vai ver umas outras estruturas e ver como todas essas noções que a gente aprendeu em grupos nos ajudam a entender as ideias em geral de álgebra nas outras estruturas. Bem, isso. Até amanhã.